Como é que ele agia no exame de questões novas, de assuntos novos? Kardec é uma pessoa que, sem a gente derivar para a idolatria, para essas coisas assim, a gente tem que reconhecer que ele prestou um grande serviço ao conhecimento humano, à filosofia humana, trazendo praticamente um novo paradigma da humanidade, né? Porque no passado o ser humano enfatizava as coisas sempre na divindade, em Deus. Tudo era organizado para servir a Deus, para a classe sacerdotal e tudo aquilo. E quanto sangue que foi derramado em nome da divindade, né? Depois, o ser humano, a certa altura, ali por 1500 principalmente, um pouco antes, começou a se voltar para o próprio ser humano e a valorizar o próprio ser humano. Então nós começamos a construir um humanismo. A ênfase que era dada em Deus passou a ser dada no ser humano, no próprio homem. E aí, as revoluções emancipadoras e tal, e quanto sangue que foi derramado em nome da humanidade. Pois bem, Kardec trouxe um novo paradigma com os estudos dele, ou seja, ele trouxe a ênfase para o espírito, ele deu um passo a mais. A ênfase agora para o espírito que anima o ser humano. Tomara que não haja sangue derramado pela espiritualidade. Tanto é que ele não queria criar uma religião e não falou, não quero... Do estalo falante, das fraudes, de uma série de coisas, ele foi examinando e eliminando. Ele não era um tolo, uma pessoa crédula que acreditava em qualquer coisa que os olhos, ilusão... Ele tinha um espírito positivista, formado no século do positivismo, né? Porque a educação dele foi sólida, como você mesmo falou, se citar, né? Ele foi aluno de Pestalozzi, daí ele trabalhou bastante como professor Rivail na educação em Paris, difundindo Pestalozzi. E assimilou na Paris daquela época duas vertentes que dominavam o pensamento. Uma, o positivismo, que derivava para um materialismo, até porque queria só observar a matéria, etc. e tal, e um renascimento, digamos assim, do espiritualismo, de certas pessoas que ainda achavam que dava para ser mais eclético, dava para trazer o espiritualismo junto com o processo. Bom, quando ele tomou contato com esses fenômenos que se chamam fenômenos insólitos, né, fenômenos diferenciados com a mente humana, ele aplicou o seu instrumental, digamos assim, metodológico, trazido do positivismo para observar esses fenômenos. E observou com racionalidade. E aí criou a teoria mais completa até hoje sobre a mediunidade ou essa sensibilidade paranormal, ou que nome se queira dar hoje em dia, vamos chamar de mediunidade dentro da teoria kardeciana. Ele elaborou a teoria mais completa, classificou os fenômenos, buscou os mecanismos, as causas, estudou. Se ele ficasse só aí, ele já traria uma contribuição muito grande para a humanidade no estudo desses fenômenos que poderiam prosseguir posteriormente com outros pesquisadores. Mas ele não ficou apenas na posição do cientista, ele buscou agir como homem integral, ou seja, ele passou também para analisar as consequências morais daquelas leis que ele estava descobrindo. E aí com isso ele elaborou uma doutrina, né? A doutrina espírita que é uma doutrina filosófica, porque ela é abrangente, ou seja, a partir de um conhecimento trazido através da pesquisa e da experimentação, ele aplicou esse conhecimento à compreensão dos diversos fenômenos, dos diversos problemas humanos. Que na verdade ele só veio fazer o quê? Ele só veio dando continuidade, embora o edifício kardeciano ele esteja completo, né? É bom essa observação sua, para a gente ver que, apesar da humildade dele, colocando, não, essa é a doutrina dos espíritos, é a doutrina dos espíritos, mas você pode verificar que ele julgou os espíritos. Tanto é que os classificou, né? Ele os classificou através da linguagem, tanto pela forma, pelo conteúdo, e por uma série de critérios que ele adotou, ele classificou os espíritos. Então ele fez um julgamento. E aí recebia orientação de acordo com o espírito. Aquele espírito, digamos, menos conhecedor das coisas, servia como depoimento, como alguém que contava a sua própria situação, e tudo isso serve de aprendizado. Como o próprio Espírito da Verdade diz a ele, não creais em todos os espíritos. Primeiro, testar e ver se eles são de Deus. Exatamente. Seja, e ele aprendia com todos, né? Porque ele fazia esse julgamento. Exatamente. O espírito, digamos,
mais atrasado vai contribuir com o seu entendeu? depoimento, Exatamente. contando como é a sua situação no plano espiritual, e isso vai servir para você construir uma visão do plano espiritual. O espírito mais avançado, que tem mais conhecimento, mais quilômetros rodados, pode ensinar alguma coisa, já pode... Mas não foi reencarnar, não, nada a ver com reencarnação. Não, reencarnação. Exatamente, eu quis fazer uma... Agora, só queria fazer para a gente já quase chegando no final do seu programa, eu queria que você diferenciasse um pouquinho, Dom Robson, o trabalho missionário de Kardec em relação ao grande médium Chico Xavier. Né? Existe essa diferença, eu queria que você explicasse um pouquinho. O Kardec, o trabalho dele é de um pesquisador, o trabalho dele é de coordenador, ele interroga os espíritos, ele reúne as coisas e dá ordem e finalidade a todo aquele ensinamento. O Chico Xavier é um instrumento dos espíritos, digamos, um ser passivo, em que os espíritos se servem dele para transmitir as suas mensagens, mas ele vai precisar de outro ou de uma equipe que analise aquilo, que coordene aquilo e que dê continuidade àquele Até porque trabalho. também, digamos assim, como foi citado aqui, Kardec, ele estudou em Yverlon, na Suíça, teve várias formações acadêmicas.